Sítio Novo, a residência Sítio Novo, toda a vida foi muito fraca. Sítio Novo não era Sítio Novo, era os grossos, porque não tinha uma casa por aqui, tudo era mato. Não se conhecia uma casa por aqui. Nem cantíssimo nenhum tinha. Somente o pessoal lá da Barra e as casas dos principais de Sítio Novo, né? Os grossos. Eu não sei por que chamam os grossos. Eu acho que era porque era mata, né? E só tinha essas casas desses primeiras pessoas de Sítio Novo, né? José Ferreira era o primeiro, Manu Ferreira, José Ferreira, que eram os donos daqui que eu conhecia. Se tinha os principais, eu não conhecia. A gente via, todo mundo via da agricultura. Eles não que tinham de que viver, né? Mas nós pobres vivíamos da agricultura. Para o pessoal que precisava, para a humanidade, que nesse tempo meu não havia essa história de alumínio, não havia louça de água, nem de como tem hoje em dia, né? Colerex, essas coisas todinhas, muitas coisas que tem hoje em dia, nós nunca conhecemos isso, né? Nós conhecíamos só vazia de barra para comer, que o pessoal daí todinho era a mamãe quem fazia louça para esse povo todinho. Pessoas em minha casa pedindo ajuda para curar uma criança que vinha muito doente, né? Às vezes com reima de dente, às vezes com olhados, como o povo fala que tem, né? E era isso que eu fazia, benzia eles e saiu bom, graças ao Senhor. E agora em agosto eu vou completar 103 anos, no dia 29 de agosto. Sou conhecida por poetisa sítio-novense, sou funcionária pública municipal, sou graduada em pedagogia. E um dos temas que escolhi como tese de defesa do TCC foi a poesia nos anos iniciais da série do ensino fundamental. Então, desde criança eu tinha admiração grande por poesia e só no ano 2003 foi que comecei a escrever. Eu tinha assim, era tímida, tinha cerimônia de mostrar para as pessoas, achando que aquilo não estava correto, mas depois eu comecei a acompanhar outros nomes, pessoas que escrevem poesia, e notei que ali eu poderia seguir. Então meu primeiro trabalho foi dedicado à Rádio Santa Cruz AM na época, nas ondas da Rádio Santa Cruz eu vou, e depois desses vários, hoje eu já tenho publicado 277 trabalhos no site recantodasletras.com.br. Tenho vários trabalhos escrito à mão, ainda a ser publicado. Tenho as redes sociais, Recanto da Poesia no Instagram, tenho Recanto da Poesia no Facebook e eu vou dizer, escrevo por amor. Tenho um amor grande pelo que faço. E outra coisa, hoje estou cursando licenciatura em História e pretendo no futuro, se Deus permitir, ser uma historiadora para contar junto às demais, como tem acontecido aqui nesses dias, a história de Sítio Novo e outras histórias para contar. Dizer que tenho um amor grande pelo que faço e dizer assim, eu aconselhar as pessoas que muitas vezes não valorizam essas coisas, essas artes, que é importante demais acompanhar, valorizar, incentivar. Temos outros nomes aqui em Sítio Novo, que alguns morando em São Paulo, é exemplo do poeta Canindé Medeiros de Lima, o Vandeilson Ribeiro. Temos poetas que são agregados de outros municípios, como o senhor popularmente conhecido por Ureia, ele que escreve também, é cordelista. Canindé Antônio, no assentamento Pedra de São Pedro. Grandes nomes que eu diria assim da literatura popular, que muitas vezes eles produzem, mas não são, como se diz, não são apresentados. Mas isso quer dizer que nem por isso a gente deve deixar de publicar, de produzir. Então isso me enaltece muito e dizer que cada coisa que eu faço por amor à arte, por amor à natureza, que é o que me inspira, Deus e família, sítio novense, tudo eu dedico a eles. Então vamos assim, gente, preservando o passado, vivenciando o presente e garantindo o nosso futuro. Assim segue Sítio Novo, entre valores e avanços, construindo sua história. Realidade e poesia, prioridade meu nome, sem infância e juventude, a saudade me consome. 61 de existência, por caminho da vida some. Sou Maria das Dores por batismo, de Araújo por filiação, Silva do matrimônio,
Nena por retificação, naturalidade Sítio Novo, berço sagrado, meu chão. Nena era apelido, mas graças à doutora Thaís, Nira e Manuel Edmilson, testemunhas que escolhi, deu-se a assinatura por averbação do juiz. De certo não somos eu, mas preservo o passado. Dele vê meu nascimento, 1º de julho consagrado, o presente garantido e o futuro esperado. Então, como já citei, sou Maria das Dores Nena de Araújo Silva, conhecida aqui como a poetisa sítio-novense. Meu nome é Osanita Rocha e estou aqui para falar da Assembleia de Deus de Sítio Novo. A Assembleia de Deus de Sítio Novo, ela iniciou-se no ano 1963 com a vinda da irmã Gracinha para a Fazenda Solidão no sítio Vaca Brava, nosso município. Lá aceitaram o evangelho duas famílias, a família do senhor Pedro Dério e a família do senhor Silvindo Desidério. Após alguns anos, 5 anos após, foi alugado uma casa no nosso município para ser sede do Templo Assembleia de Deus. A casa foi alugada na rua de Luiz Barros e logo após, alguns anos, o então prefeito Lourival Ferreira doou um terreno para a construção do Templo da Assembleia de Deus, que até hoje é nessa rua. Em 1988, o primeiro pastor, Pedro Cícero, assumiu os trabalhos, levando alguns irmãos ao batismo em águas na cidade de São José do Campestre. Logo após, passou pela Assembleia de Deus mais 8 pastores, sendo hoje o pastor atual, o pastor Francisco Estelito da Paz, que conduz os trabalhos da nossa igreja. Hoje a Igreja Assembleia de Deus conta com mais 4 congregações localizadas nos sítios do nosso município. Uma congregação localizada no sítio Cabeço, outra no distrito da Serra da Tapuia, outra no sítio Salgadinho e outra no sítio Monte Alegre. A nossa sede do município, ela conta com a igreja bastante ampla, reformada, para cerca de 200 membros sentados, composta por diversos departamentos, como o departamento de crianças, o departamento de senhoras, o departamento de famílias, departamentos de missões, onde ainda fazemos o evangelismo nas ruas com cultos, com cruzadas, o evangelismo casa a casa e evangelismo nos sítios. Olá, bom dia, eu me chamo Flávia Bezerra, estou atualmente como técnica na Secretaria de Educação, à frente de um dos projetos da Secretaria, que é o projeto de Educação em Tempo Integral. E junto a esse projeto, a gente também tem um projeto de educação patrimonial, que vai trazer esse feedback entre a modalidade em tempo integral e também o Atlas, que traz essa questão do território, a geografia e a história do território. Então, esses 3 elementos hoje dentro da Baixa da Educação é muito importante, porque vem a visibilizar não só o município, o território, mas também trazer a questão do pertencimento, da valorização do local, do município como um todo. O patrimônio cultural no município de Sítio Novo hoje tem uma visibilidade não só a nível estadual, municipal, aliás, estadual, como também nacional e internacional. Por hoje ter uma ampla gama relacionada ao turismo. Turismo esse que tem a oportunidade de apresentar no território as pinturas rupestres, o parque ecológico, as igrejas que traz a história da fundação do município de Sítio Novo, o cruzeiro, o pôr do sol, que é um atrativo turístico hoje no município, e Castelos dos Montes, que é único no município também. Isso traz uma visibilidade enorme para a questão do patrimônio cultural no município. Para isso vem também como apoio ao turismo, ao patrimônio cultural hoje no município, a questão do Atlas escolar,
que traz todo esse território com esse potencial enorme do turismo e faz uma relação, uma ponte com o projeto de educação patrimonial, que tem uma relação muito forte com a comunidade na sua construção, não só na sua construção, mas também como no seu desenvolvimento, trazendo a questão do pertencimento, a questão da valorização territorial, o qual faz uma ponte com a modalidade em tempo integral, que a intenção, devido à realidade do município, não só a realidade, mas o potencial do território, é trabalhar esse território, fazer uma ponte com o Atlas escolar e com o próprio patrimônio cultural e o projeto de educação patrimonial. Oi, meu nome é Valquênia, eu sou sobrinha de Severino Bento, então recebi esse convite com uma alegria muito grande de falar de uma pessoa tão importante na minha vida, mas que também é muito importante para o nosso município. Tio Severino, como eu gosto de falar, ou simplesmente tio, foi uma pessoa muito importante para o nosso município, sua história, sua dedicação tanto nas áreas da saúde, da educação, da assistência social. Então tenho muito orgulho de dizer que eu sou sobrinha de Severino Bento, de dizer que ele é o responsável pela nossa bandeira do nosso município, a pessoa que criou, que desenhou à mão a bandeira que hoje a gente reverencia. Então é muito gratificante dizer para todos que eu sou sobrinha dele, que eu vivenciei muita coisa com ele, que enquanto ele escrevia o livro, a gente conversava bastante, e coisas que eu não vivenciei, quem conversa com ele, eu consegui me teletransportar para o passado. Então ele era uma pessoa que valorizava muito o passado, que valorizava muitas histórias, que valorizava os idosos. Então eu acho, e ele dizia também que era algo que a gente tinha muita semelhança. Ele era uma pessoa que gostava muito de valorizar o passado, principalmente com os sobrinhos mais novos. Ele gostava muito de conversar. Se ele chegasse para mim, fosse falar da política de Sítio Novo, por exemplo, era como se a gente se transportasse para esse passado, que a gente vivenciasse com a riqueza de detalhes que ele colocava na conversa. Então era sempre um prazer quando a gente ia para a casa dele, sentar no sofá e a gente passava horas. Eu era uma pessoa que valorizava tanto as histórias, tanto o passado, que ele decidiu que ia eternizar isso num livro. E então ele passou muitos anos de sua vida compilando todas essas histórias para que todo mundo tivesse acesso à história, à riqueza da história do nosso município. Eu tive a honra de ser convidada para falar um pouco do sítio onde eu nasci e vivi por muitos anos, para falar da minha bisavó, que foi uma pessoa muito importante também lá no sítio Bandeira, uma pessoa que era muito acolhedora, que eu não tive a graça de conhecer, mas que meus familiares me passam as características dela com muito carinho. Então ele me pediu para colocar isso no livro, então eu fiquei imensamente feliz de poder ter contribuído um pouquinho com a história da minha bisavó no livro dele, que era uma das pessoas que ele quis reverenciar no livro. E algo que me encantava muito nesse livro é que ele não falava apenas daquelas pessoas importantes para o nosso município, aqueles políticos. Ele foi em cima daquelas pessoas que tinham uma história marcante, mas que ninguém muito lembrava. E durante a preparação para o desfile cívico de 2022, se eu não me recordo, eu e Érica Felinto, a gente teve a ideia de homenagear ele em vida, homenagear o trabalho dele, a obra dele. Então a gente, em cima dos personagens do livro dele, a gente usou as crianças para representar essas pessoas durante o desfile. E ele pôde assistir esse desfile cívico sentadinho na cadeira. Foi muito bom, eu fico muito feliz de ter contribuído para homenagear ele em vida. Dele saber o quanto que a gente achava importante o trabalho que ele tinha feito e o quanto que a gente esperava pelo momento do lançamento desse livro. Mas infelizmente ele partiu antes de realizar esse sonho, mas
Eu, como sobrinha dele, eu espero muito que todas as crianças do nosso município, que elas tenham a possibilidade de ler esse livro, de conhecer Severino Bento, de conhecer a história do nosso município, de conhecer aquelas pessoas bem simples, mas que têm uma contribuição enorme para o nosso município. Então, esse é o meu desejo mais profundo, que as futuras gerações conheçam Severino Bento, que as gerações elas valorizem o trabalho de Severino Bento e que ele não seja esquecido jamais. Por mim, ele nunca será, porque ele foi um tio muito amado, que me dava muito carinho, que me ensinava muito, que, enfim, ele era aquele tio cheio de afeto, que bastava uma conversa para a gente se apaixonar por ele. Claro que ele tem os defeitos dele, como todo ser humano, mas eu prefiro lembrar das virtudes dele. E eu quero que todas as gerações conheçam Severino Bento. Me chamo Carlos Cipriano, sou professor de Educação Física do município de Sítio Novo, trabalho com a modalidade de atletismo e vou falar dos resultados e destaques que o município vem tendo na modalidade. Nós, o ano passado, nós já temos um trabalho de 3 anos com atletismo, através da educação em tempo integral e através do projeto da educação em tempo integral tivemos vários atletas com revelações, como revelações. O atleta José Rafael conseguiu ser campeão estadual 2023-2024, campeão Norte-Nordeste 2023-2024 na categoria de 12 a 14 anos, e conseguiu uma conquista muito importante para o município, o 3º lugar no Campeonato Brasileiro em 2023 e o 1º lugar em 2024 no Campeonato Brasileiro Escolar. Isso foi muito importante para a cidade, até para estimular outros atletas, e ele foi classificado para o Sul-Americano no Chile. E graças a Deus ele conseguiu um excelente resultado, foi campeão da prova dos 2.000 metros. Então foi uma repercussão tanto nacional como estadual e municipal, Como também temos a atleta Ana Beatriz, que é daqui de Sítio Novo também, campeã estadual 2023, participou de competições nacionais, brasileiro e escolar. E tanto José Rafael como Ana Beatriz, a família da zona rural daqui de Sítio Novo, que abrilhanta mais ainda a conquista que eles tiveram, mostra que a gente tem, qualquer aluno, atleta, tem condições de chegar nos seus objetivos. Da comunidade, lá no assentamento Pedra de São Pedro, a família deles, e isso é muito importante. E esse ano a gente já tem tanto Ana Beatriz como outro atleta, Diogo Wilker, que é do município, Diogo Wilker também é do município aqui. Vai representar o município no Campeonato Brasileiro Escolar em Aracaju, e essas conquistas a gente tem que valorizar muito, tem que incentivar mais ainda através da educação. Acredito que tudo que é de bom inicia na educação, e graças a Deus a gestão municipal está acertando, investindo na educação de Sítio Novo, e a gente está colhendo os frutos, tanto da educação tempo integral, tanto no esporte, e esses atletas vão levar uma experiência para a vida toda, Eles às vezes não têm muita oportunidade de se mostrar para outras cidades, e hoje, graças a Deus, através da educação, eles têm a possibilidade e têm de se destacar e ser visto não só aqui em Sítio Novo, mas nacionalmente,
aqui no estado e nacional. Como também o município realiza um trabalho na modalidade futsal, com o nosso profissional Wilson Júnior, que faz um trabalho com as crianças e adolescentes do município. Diariamente está com as crianças, adolescentes na quadra de esporte de Sítio Novo, trabalhando e dando oportunidades também a essas crianças conhecer outra modalidade, né, que é o futsal. Então é muito importante, tem o apoio também da educação. A educação está investindo em crianças e adolescentes e Júnior está diariamente fazendo esse trabalho. É muito importante porque as crianças gostam, as crianças estão lá e Deus quiser, essas crianças vai ser o futuro da nossa comunidade de Sítio Novo. Meu nome é Francisco Chagas da Silva, conhecido por Chagas Chechel. Em 1927 foi a primeira feira de Sítio Novo. No dia 31 de janeiro de 1973 assumi a prefeitura de Sítio Novo, onde se encontrava o açude Barra da Tapuia, que é essa aqui de lado. Já fazia 23 anos que começaram e não tinha feito. Aí eu terminei de fazer em 73, com 20 anos de diferença. Trouxe a energia de Paulo Afonso em 74 também. Era a melhor feirinha pequena que tinha ao redor de Sítio Novo, era ela mesmo, porque vinha carro de Santa Cruz, de São Paulo do Potengi, de São Tomé, de Tangará, de Campestre, Santo Antônio do Salto da Onça, Santa Cruz. A feira começava às 4 horas da manhã e às 5, 6 da tarde, mas hoje acabou, não tem. Depois do supermercado acabou essa feira. E Sítio Novo sempre foi assim. Sítio Novo já foi município de Macaíba, Sítio Novo foi município de São José de Mipimbu, Sítio Novo foi da cidade de Acari, foi de São Tomé, de Santa Cruz e hoje está sendo município de Sítio Novo. Mas depois de passar de tudo isso, quando a gente precisava de um documento, cansei de ir a Macaíba, a São José, para se precisar de um documento para um aposento, tinha que ir buscar lá. Nos tempos antigos só não fui nunca pegar um documento lá em Acari. O município passou a ser município de 58, 59 Zé Nunes foi prefeito nomeado, 60, Lorival Ferreira, que está aí também, foi prefeito pelo voto. Paulo Ferreira foi em 64. Chagas Chechel foi em 72, para assumir em 73. A primeira família que veio para Sítio Novo foi os França. Depois veio o Rogério. Depois veio o Chechel. Depois veio, junto da Pedra de São Pedro, os Lourenço. Veio o povo de Serra de Tapuia, que é a parte Rogério, outra Quincó, onde tem o distrito de Sítio Novo, é lá em Serra da Tapuia, é quase do tamanho de Sítio Novo. Família Fonte também veio de fora. Essa rua de Santo Antônio, eram umas 6 ou 7 casas que tinha, hoje está uma rua grande. Essa nossa aqui, a Zé Ferreira Lima, era poucas casas também. Tinha uma igrejinha no meio da rua em 62. A cooperativa adiantou muito Sítio Novo, que era quando tinha feira grande, era quando tinha cooperativa de Sítio Novo. Esse pessoal que eu falei antes, de fora vinha tudo sobre a cooperativa, que era onde tirava o dinheiro para fazer a feira. A cooperativa servia para arrumar dinheiro ao povo. A toda a família de Sítio Novo fazia feira, ou tomando dinheiro emprestado a ela, a cooperativa,
ou o fundador do Sítio Novo, que era Sebastião Ferreira Lima, arrumava. Muito embora que quando o pobre não pagava, ele ia buscar, tomava um pilão velho que ele tinha, uma manta de pilão, um jumento, um cavalo, uma sela velha, uma cangaia, um cambite velho de carregar lenha. Tem a mãe de família que deu derrame, que morreu, que ele carregava a vaca. E a feira adiantava muito aqui, porque era muita gente se beneficiando com a cooperativa e a feira crescendo. A cooperativa trabalhava com o pessoal do algodão, do milho, do feijão, com o pessoal da agricultura. Os velhos de antigamente, os novos já pegaram pouco, mas fornecia todo mundo. Fornecia e quando era no fim, quando o cabo não tinha com que pagar, era que ele fazia esse lance dele. Tomava um jumento, um bode, um pilão, uma manta de pilão para pisar o milho. A igreja de São Sebastião começou em 51, Sebastião Ferreira Lima construindo ela. E quando começou a celebrar a missa aí, o pessoal que vinha para a missa, quando terminava ou antes da missa ou depois da missa, a gente descia para ir para a fundação, e cada um pegava, aqueles mais fortes pegavam 3 tijolos, 4 tijolos, botava na cabeça e trazia para ele. Todo mundo que estava na igreja, homem, mulher, menino, menina, velho, moço. Mas foi feito assim. Mas ele pensando de fazer assim, que ela ficou, não tinha uma casa aqui ao redor, ela ficou número 1 aí. Depois foi que veio esses conjuntos, ela já está no meio da rua, mas estava fora da rua. O povo até falava que uma igreja fora da rua não tinha futuro. Mas ele fez com a intenção de crescer a cidade. A Capela São Francisco de Assis, o prefeito Lourival Ferreira Lima mandou colocar no chão. Tinha a igreja, a capela, e tinha uma catatumba do fundador do Sítio Novo, que era o avô dele, que era botar abaixo a catatumba e a igreja. Ele, com o avô, neto do velho, a igreja de São Francisco mudou de nome porque ele botou o padroeiro São Sebastião, que é esse aqui. E a de São Francisco hoje se encontra lá no distrito de Serra da Tapuia. Mais para cá tem outra, foi construída pelo chefe de lá, a igreja de São José, uma capelazinha de São José. Sítio Novo, antes de ser Sítio Novo, já foram os Grossos. Depois dos Grossos botaram o nome de Sítio Novo, porque tinha Sítio Novo de baixo e Sítio Novo de cima. No domingo era 2 feiras, uma Sítio Novo de Chico França e Sítio Novo do final do Zé Ferreira, que era o avô desse rapaz aí. Aí mudaram a feira lá de baixo, pegaram a encrenca e Zé Ferreira quem ganhou. Aí mudaram a feira para Sítio Novo de cima, Sítio Novo de baixo ficou sem feira. Teve uma briga entre família, final de Zé Ferreira com Chico França, depois passou de Chico França para esse moço que está, os 2 moços que estão aí, para Paulo Ferreira e Lourival Ferreira. E antes os irmãos já eram brigados, Paulo com Lourival. Aí começou aquele laranjeio e a gente dizia, quando esses 2 vão morrer, você acaba as brigas de Sítio Novo. Meu nome é Maria Cleciane de Lima, sou filha natural de Sítio Novo. Venho aqui falar um pouco sobre a nossa cultura. Nossa cultura é muito rica, nós temos muita história para contar. No meu tempo de menina, já entrando para a adolescência, né, eu recordo muitas coisas que eu vivenciei quando criança aqui nessa cidade. Eu me recordo muito bem do Soirée de Jandi, que era um espaço que abria todo domingo, tinha aquelas luzes, tinha aquela luz meio que azul, meio que roxa, que eu procurava sempre ir, eu e minhas colegas, né, procurávamos ir de branco, a blusa ficava tipo fluorescente. Era um momento assim foi um momento muito marcante
para mim, porque eu me lembro que não existia, né, essa violência que existe hoje. E nós saíamos do Suaré, íamos lanchar na lanchonete de seu Netinho e Francinete. Nunca me esquecerei da vitamina de banana e da torrada que eu só comi na lanchonete de seu Netinho. Íamos para a praça, né, conversar, brincar, dar gargalhada, chupar pelota, chupar confeito, comer pipoca. E a praça, eu me lembro muito bem que tinha uma TV, tinha uma televisão, né? Tinha uns banquinhos, tinha o relógio na Praça Central. E era um momento muito maravilhoso, né? Coisas que eu guardo na minha memória e quero que apresentar assim para as minhas gerações futuras. Outros eventos também vividos são os festivais de quadrilha, né? Nós tínhamos o costume, minha família são da agricultura, e eu me lembro a gente indo para o roçado. Tinha um sítio chamado Bandeira, que nós íamos lá pegar milho na carroça de seu Belarmino, e aí os netos dele, Ju, Thales, são muitas lembranças. E que nós íamos para o Bandeira, lá tinha os tanques, nós tomávamos banho de tanque, as roupas, minha avó ia lavar roupa lá. E voltando, né, para os festivais de quadrilha, né, no período junino, nós íamos pegar o milho no roçado, víamos para a cidade, ajudava a minha avó, né, que é minha mãe, Dona Severina, foi quem me criou. Nós fazíamos a comida de milho, e de noite tinha a fogueira, né? Meu avô colocava a madeira na frente da casa bem um mês antes. Até antes dele morrer, ele sempre teve essa cultura de colocar a lenha em frente à casa bem antes do período, né? E aí acendia a fogueira, era aquela festa. A gente fazia as quadrilhas tradicionais na rua mesmo, na Vila Jaqueline, né, onde eu fui criada, né? E são assim momentos muito marcantes. Tinha também, eu me recordo muito bem, as apresentações de boi de reis, pau de sebo, corrida de jegue, danças tradicionais. Eu me lembro. Isso aí eu já não me lembro, mas é o que me falam, né? Sobre os forrós antigos da zona rural, que era da família Dedê, né? Que era feito pela família, organizado pela família Dedê, e também no distrito, né? Em Seu João da Curva. E são assim coisas que aconteceram no nosso município, né? E que hoje eu sinto falta. Na minha época também tinha as brincadeiras, né? Passa-anel, tô no poço, queimada. Eu me lembro que a gente brincava de queimada lá na vila, com a minha amiga, que a gente Jane Cleia, mas a gente chamava ela de Creia, né? Fabinha, Patrícia. Aí tinha também a brincadeira de salada mista, né? Tinha também... Essa salada mista era muito bacana a gente brincar, porque a gente torcia para que saísse o beijo na boca, né? Era muito divertido, muito bom. E também tinha a famosa amarelinha, né? Que a geração de hoje chama amarelinha. Mas no meu tempo era a academia, que eu brincava na calçada do meu padrinho, o saudoso Antônio Dandoca, né? Nós pegava um caco de telha e fazia academia. E tinha também outra coisa que eu brincava demais, que era elástico. Pulava, parecia uma perna de uma sariema. Pulava mais do que
E eram brincadeiras muito saudáveis, muito ricas, né? Que hoje infelizmente não se ouve mais falar. Um outro evento também muito marcante na época e que perdura até hoje é a festa do padroeiro de São Sebastião, que tinha a festa, tinha os festejos, né, religiosos, tinha a festa tradicional, que era com banda mix, banda feras, banda terríveis, e no domingo tinha o festival de batida, né? Era um festival assim muito badalado, era muito bacana, por mais que na época eu não bebia, né? Eu era muito nova, mas era um evento que reunia as famílias. Era aquele evento bem tradicional, que tinha as mesas, era muito bacana, era um evento que reunia a família. Eu me lembro quando eu ia para a casa da minha avó materna, eu sempre observava a Dona Socorro, uma artesã, em que eu sempre me inspirei, né? Talvez ela nem saiba disso, mas eu ficava na área da casa da minha avó e observava a Dona Socorro, esposa de seu Nozinho, fazendo tricô, né? E aquilo me causou assim uma curiosidade muito grande de ver ela na época eu dizia, como é que aquela mulher faz aquilo com 2 palitos, né? E eu sempre admirei muito o artesanato, as peças que ela fazia, sapatinho de bebê, o bordado, as coisas maravilhosas que ela fazia. E aí, agora, né, depois, há uns 6 anos atrás, quase 6 anos atrás, eu comecei a me envolver, né, com o artesanato, com a arte. Hoje eu sou artesã, né, nós estamos aqui no município de Sítio Novo desenvolvendo um trabalho social, sustentável, que tem gerado renda, tem gerado uma forma de sustentabilidade, né, para as mulheres. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, desde a minha infância. Na rua que eu morava, que eu cresci, na Vila Jaqueline, tinha uma senhora com o nome de Dona Toinha. E eu era muito amiga da neta dela, de Raquel. E eu vivia muito na casa dela, ela costurava, fazia bolo. Eu me lembro que ela fazia os bolinhos em latinha de sardinha, em lata de doce. E ela pedia, né, pra gente cortar os retalhinhos e ela fazia aqueles tapetes, né? Dona Toinha também foi uma pessoa, né, que eu me lembro muito de Dona Toinha. Comi muita solda, ela fazia solda, ela tinha um forninho no quintal dela, né, que a gente, me lembro demais ela tirando os bolinhos, tirando as soldas, né, do forno. São valores que a gente carrega, que eu carrego. Sou Margarida, aqui no município de Sítio Novo, sou representante do Legislativo. Dentre várias personalidades que se destacaram ao longo da emancipação política de Sítio Novo, friso aqui o nome de Margarida Rita dos Santos, que se destacou nos anos 60, 70, no distrito da Serra da Tapuia, onde foi uma grande mulher protagonista e se engajou em grandes obras sociais daquela época, como, por exemplo, a construção do cemitério público. Foi através dela que engajou esse trabalho social, o centro social, que hoje, a partir do longo dos anos, ele foi cedido para a Igreja Católica, a Igreja de São Francisco de Assis, que hoje está em reforma. Destaco também que ela foi uma das grandes professoras aqui do município de Sítio Novo, uma das primeiras professoras estaduais, que fez um belíssimo trabalho na época, que é relembrado até os dias de hoje. Ela também foi uma das primeiras tabeliãs do município de Sítio Novo, preocupada na contabilidade de dados,
que daquela época era muito difícil as pessoas irem até outra cidade para fazer os registros. Então ela se organizou e trouxe para o distrito da Serra da Tapuia o primeiro cartório judiciário daquela época. Eu não sei se é judiciário, mas foi o primeiro cartório que foi trazido para o município de Sítio Novo através de Margarida Rita dos Santos para o distrito da Serra da Tapuia. E daí por diante, ela deixou um grande legado de trabalho e de ações sociais. Hoje, nós temos um clube de mães no distrito da Serra da Tapuia, que em memória de Margarida Rita dos Santos carrega o seu nome, que há mais de 20 anos vem fazendo um trabalho social naquela comunidade, onde já foram perfurados mais de 100 poços através do Clube de Mães Margarida Rita dos Santos, e hoje ela conta com a Ecofeira Tapuia, com o total apoio da Prefeitura Municipal do Sítio Novo, onde todos os domingos o pessoal do artesanato, os feirantes montam suas barracas e vendem seus produtos aos turistas, às pessoas da comunidade, e assim o Clube de Mães vem fazendo esse trabalho no distrito da Serra da Tapuia. Em maio de 1975, Margarida ela encerrou a sua caminhada aqui no meio de nós, onde ela faleceu do seu primeiro parto na capital do estado, na maternidade de Januário Circo, e foi um dia de grande luto e de grande tristeza para o povo de Sítio Novo, com a perda de uma pessoa tão importante, desta personalidade que tanto fez pelo município, que ajudou no crescimento e no desenvolvimento da sua cidade e da sua gente. Meu nome é Josefa Paulo Fernandes do Nascimento. Nasci no município de Santa Cruz, mas sempre vivi aqui em Sítio Novo, morei até os dias de hoje. Desde os 17 anos que eu comecei a trabalhar. Primeiro comecei a trabalhar na escola municipal, quando foi com um ano depois surgiu a Telerne, meio de comunicação da cidade. Aí eu fui trabalhar lá. Desde 1979 a 2002 eu trabalhei na Telerne, meio de comunicação, que surgiu para atender a população de Sítio Novo, porque a necessidade, né, que antes disso existia um telégrafo, existia um telefonezinho assim, que na época não existia celular, não existia telefone público, né? Foi o primeiro meio de comunicação mesmo que para abranger o município foi a Telerne. Então teve noites que eu saía daqui para atender as pessoas, 2 horas da manhã, gente que trabalhava no Mercadão de São Paulo, a família queria falar com esse povo, e eu ia atender. E tinha um mensageiro, né, que a gente chamava mensageiro, que era o auxiliar que saía aqui na cidade, no lugar vizinho aqui, fazenda ali, na fazenda, lá em cima na igreja, tudo no pé. Ele saía e ia chamar as pessoas para ser atendido, né? As pessoas ligavam de onde tivesse e eu mandava chamar as pessoas ficavam aguardando. Outros iam para fazer as ligações para quem eles queriam. E assim foi passando até quando chegou 2002, aí começou a abranger orelhão, telefone nas residências, aí fechou, ficou só essas comunicações nas casas das pessoas, nos orelhão. Então, a Telerne era um posto a gente chamava PS Sítio Novo. Então as pessoas chegavam, né? Ou então quando ligavam, aí a gente se apresentava. PS Sítio Novo, boa noite, ou bom dia, do jeito, dependendo do horário, né? A gente atendia aquela pessoa e a pessoa mandava chamar alguém e a gente mandava chamar aquela pessoa. Aonde fosse aqui dentro da cidade, o menino ia chamar. Então surgiu, como eu falei anterior, que surgiu os telefones, orelhão, aí a Telerne fechou. Então me colocaram na escola novamente e dessa escola eu fui transferida para outra escola e foi a época que eu me aposentei e estou em casa até hoje. Me chamo Paulo Belarmino, estou aqui na comunidade da Serra da Inês, município de Sítio Novo. Essa serra fica localizada, que faz parte da comunidade Serra da Tapuia, e por aqui os índios tapuias sempre passavam aqui, né? Que, começando dos tapuias, primeiro vamos falar o que significa tapuias, que muita gente fala o nome tapuia, mas não sabe o significado, né? O nome tapuia significa bárbaros ou inimigos, entendeu? Aqui poderia ser Serra dos Inimigos, Serra dos Bárbaros, que os inimigos dele chamavam os tapuias, o nome tapuias é inimigo ou bárbaro, né? E por aqui eles não moravam porque os índios tapuias, eles eram nômades
e não descia para o litoral, ele era do sertão, né? E por aqui eles passavam frequentemente, porque aqui tinha apoio para eles, né? Com esse apoio, água, caça, que eles não plantavam nenhuma semente, não cultivavam, eles viviam só da caça, pesca, e eles comiam carne humana, né? Eles, diferente de outros índios, eles comiam pela necessidade de alimento mesmo, né? Porque tinha outros que comiam o inimigo para passar energia para ele, né? E os tapuias não, era normal ele comer a carne do ser humano, até dos próprios índios, né? E hoje aqui na Serra da Inês, tem muitos vestígios indígenas ainda, que nunca foi estudado, como esse aqui. Isso aqui é uma pedra, é uma machadinha indígena original dos tapuias, que foi encontrado dentro da serra, né? Isso aqui é original. Temos pilão também de pedra, mas na verdade nunca foi feito um estudo, né, para catalogar esse material, entendeu? E nós temos aqui nas serras, né, temos desenhos rupestres, né, na Serra de São Pedro ali, aqui do lado da Tapuia tem também. Aqui do lado da Serra da Inês com a Serra da Pitombeira, a gente nunca encontrou não os desenhos rupestres, né? Mas tem muitos vestígios. Tem um tanque aqui que chama o tanque da Serra da Inês. Dizem os mais velhos que na época que os portugueses vinham dizimando os índios, esse tanque foi estratégico para os índios desestabilizar os portugueses. O que foi que eles fizeram? Como os portugueses pegavam água aí para tomar e fazer alimento e seguir em frente, os índios foram lá, aterraram esse tanque, né? E deixaram tudo entupido lá. Meus antepassados, que eu sou a 8ª geração aqui da Serra da Inês, isso aqui já vem de longe. Eu adquiri há 2 anos e meio isso aqui. E meus antepassados começaram a cavar lá e encontrava muito caco de cerâmica, muita coisa indígena. Só que isso há 200 anos atrás, ninguém tinha conhecimento do valor que hoje tem, né? Do valor histórico, né? E se perdeu-se. Mas ainda tem lá uma montanha de barro, lá um monte de barro que foi retirado desse tanque, que fizeram a limpeza, né? Talvez se o cara passasse uma peneira, um negócio, ainda encontrava muita coisa ligada aos índios, né? Os tapuias, né? E falando do turismo, hoje a gente está localizado aqui na Serra de São Pedro. Como tem a Pedra de São Pedro, muita gente não entende porque Pedra de São Pedro, acha que foi o Santo de São Pedro que botaram lá. Não tem nada a ver com o Santo de São Pedro. Pedra de São Pedro se refere à Fazenda São Pedro, que pertenceu a João Lourenço de Carvalho, que nasceu na Fazenda São Pedro, entendeu? Aí como lá tem o olho d'água, que até hoje tem, e é representado pelos desenhos dos índios, os desenhos rupestres. Se você for lá na Pedra do Letreiro, vai ter lá um quadradinho que é 4 quadrados. Esses quadrados significam 4 poços que tinha para eles pegar água, né? Tem um aqui do lado de Jonedino, o do Goiti e mais 2 embaixo. Dá 4 poços onde os índios, e eles representaram lá. E tem cobra, tem ema, tem macaco, tem irmãozinha, tudo representado pelos índios, né, na época. E voltando a falar da Fazenda São Pedro, Pedra de São Pedro, vem desse sentido. Pedra da Fazenda São Pedro, olho d'água de São Pedro, que era da Fazenda São Pedro, entendeu? E hoje, graças a Deus, é um canto muito bem visitado, recebe bastante turista. Tem o Ecoparque, que é muito bonito, entendeu? Fizeram uns excrementozinhos lá, mas ficou maravilhoso. O povo que vem fica encantado com a beleza de lá, né? E o topo da Serra de São Pedro também, que a vista é um dos pontos mais altos aqui do município, que hoje não está sendo muito visitado porque tem uma dificuldadezinha para chegar até o topo, entendeu? O pessoal está procurando mais o Ecoparque, a Pedra do Letreiro lá no olho d'água, né? Aí vem aqui para o Castelo, que é o ponto mais visitado, e temos também a trilha da Casa de Pedra lá no Catolé dos Guidas, que esses guidas, vou falar um pouco de história aqui. Esses guidas eles viviam habitualmente na planície. O que aconteceu? Os fazendeiros foram se apropriando, foram tomando as terras dele e foram expulsando para cima, entendeu? Eles ficaram só com
as terras que não produzia algodão, que foi na época do Ouro Branco, né? E ficou como Catolé dos Guidas ali. Eles foram imprensados, os caras tomaram a planície lá embaixo, que isso é outra parte de história. E nesse canto onde tem a Casa de Pedra, a trilha da Casa de Pedra, é outro canto fantástico, que vale a pena a pessoa conhecer, entendeu? Canto histórico, de história bonita, com mirantes, né? Casa de Pedra, Pedra do Sino. E saindo de lá, para quem não conhece Sítio Novo e quer vir conhecer um pouco da história e do que Sítio Novo tem de natural ainda, porque tem muita coisa aí por fora que foi destruído. Hoje a gente tem, aqui na Serra da Inês mesmo, essa mata, 50 anos atrás, não existia, só existia algodão, que foi na época do Ouro Branco. Isso aí foi tudo destruído. Viviam 16 famílias aqui, as mulheres brigavam por talo de algodão para cozinhar, que não ficou nada, a mata foi tudo destruída na época do algodão, né? E hoje a gente chega aí, já tem um pé de aroeira aí com 30 metros de altura, temos angico, temos o cumaru, a ameixa roxa e outras plantas, entendeu? Tudo está se recompondo, né? A natureza, ela se encarrega disso. E no rancho rural aqui a gente temos vários atrativos. Temos trilha, temos caverna, rapel de 60 metros de altura, né? Uma área de camping muito bonita que você vê o sol nascer e o sol se pôr. E muita gente vem à noite para ver as constelações, entendeu? Das estrelas, porque fica no canto escuro, né? E muito bem. E saindo daqui da Serra da Inês, a gente tem um ponto de apoio aqui, a gente serve almoço, por encomenda, né? Temos um banheiro para tomar um banho, o cara vem da trilha, quer tomar um banho, trocar de roupa. E saindo daqui temos também outro ponto turístico que é muito bonito, pouco explorado. É o Cruzeiro de São Francisco, um ponto religioso que todos os anos, dia 4 de outubro, o pessoal vai pagar promessa, vem gente de todos os lados aqui da região, né? Da região de Sítio Novo e Lagoa de Velho e cidades vizinhas. Mas ainda não é muito explorado, mas que é um lugar espetacular, de mirantes, né? Casas de pedra, tem uma cachoeira do outro lado. Saindo do cruzeiro tem a famosa Pitombeira, a Serra da Pitombeira. Ela é o ponto mais alto aqui do município, chegando a 500 metros de altitude. Aqui o rancho rural é 284 metros de altitude. E lá na Pitombeira tem vestígios humanos dentro de uma loca lá. Eu fui agora há poucos dias com a equipe de turista e a gente juntou lá uns ossos e até hoje ninguém sabe de quem foi esses ossos. Pode ter sido dos índios, né? Um cemitério indígena. Um cidadão que mora lá vizinho chegou a contar 94 dentes humanos lá. Então isso significa que foi mais de 5 pessoas que foram colocadas nesse lugar, entendeu? Que o que eu acho interessante é que nunca despertou nenhum estudo para ver se era de índio, se era de ser humano normal, alguma coisa, mas está lá para todo mundo ver. Eu fui há poucos dias e o bonito de lá também é a parte de mirante, entendeu? Um canto sensacional, como é o ponto mais alto, de fácil acesso, não é difícil, mas é pouco explorado ainda, entendeu? E saindo de lá, temos a Serra Bonita, que é outro ponto muito bonito para o turismo de Sítio Novo ser visitado. Tem muita coisa Sítio Novo, só falta ser visto, entendeu? Mas pouco a pouco a gente, como eu estou aqui há 2 anos e pouco a pouco a gente vai conseguindo trazer gente, pessoas de fora, de toda a parte do Brasil já veio gente para cá, né? Principalmente, esse final de semana vem mais gente de novo, quase todos os finais de semana está fechado com gente aqui. O município de Sítio Novo tem 65 anos de emancipação. Foi emancipado através da Lei Estadual 2.339, de 31 de dezembro de 1958. Já passaram 20 gestões municipais desde a sua emancipação. Nossa extensão territorial se divide em uma sede, um distrito e 36 comunidades rurais.
Nosso distrito Serra da Tapuia foi normatizado através da Lei Estadual 2.979, de 8 de novembro de 1963, 13 anos após a emancipação da nossa sede. Diversos prefeitos e autoridades políticas já passaram pela história de Sítio Novo, onde foram importantes para o seu desenvolvimento. Na atualidade, podemos citar algumas obras estruturantes importantes para que Sítio Novo venha se desenvolver como tem sido. São elas o asfaltamento da sede do município, a urbanização da sede do município e do distrito Serra da Tapuia, também a conclusão de obras escolares, como uma escola de ensino fundamental com 6 salas de aulas e 2 creches. Além disso, o maior programa de segurança hídrica já realizado no município de Sítio Novo, com a perfuração de mais de 100 poços tubulares e a instalação de 60 poços tubulares. Construção do mercado municipal, também a reforma e ampliação do hospital da nossa cidade, apoio e fortalecimento da infraestrutura turística do município como forma de desenvolvimento econômico para os nossos munícipes. Podemos citar a construção dos 2 letreiros, o da cidade e o do distrito da Serra da Tapuia. No passado, Sítio Novo foi um grande produtor de algodão, sendo uma cidade economicamente muito forte em virtude dessa produção. Hoje em dia, trabalhamos no apoio e fortalecimento do turismo como forma de desenvolvimento econômico, pois o nosso potencial é imenso. Trabalhamos diversos nichos de turismo aqui no município, sendo eles o turismo de aventura, o turismo de visitação e o turismo religioso. Contamos com uma atração conhecida internacionalmente, que é o Castelo de Zé dos Montes. Foi construído sobre uma rocha no distrito da Serra da Tapuia, depois que o proprietário teve um sonho e uma visão com Nossa Senhora de Lourdes, sendo essa atração hoje visitada por diversas pessoas até a nível internacional. A princípio, seu Zé dos Montes, proprietário, não tinha interesse de que essa construção fosse explorada economicamente. Porém, em virtude da sua suntuosa construção, foi inevitável que ela se tornasse o principal ponto turístico do nosso município. Também trabalhamos com o turismo de aventura através do Ecoparque Pedra de São Pedro. A trilha Tapuia conta um pouco da história dos índios tapuias, inclusive com a construção de uma mini aldeia para que os visitantes possam vivenciar essa experiência. No nosso turismo religioso, podemos citar a suntuosa construção da Igreja São Sebastião e também o Cruzeiro de São Francisco, situado em Serra de Baixo, no distrito da Serra da Tapuia. O distrito da Serra da Tapuia está a uma distância de 7 quilômetros da sede do nosso município e é o clima serrano mais próximo da capital, Natal, estando a uma distância de 110 quilômetros. Além de diversos atrativos turísticos, como o Castelo de Zé dos Montes, o Cruzeiro de São Francisco, a Igreja de São Francisco de Assis, nós temos a fruticultura como forma de economia subsidiária. Temos a produção de pinha, umbu e caju, o carro-chefe para a nossa comunidade, sendo essas frutas comercializadas em Natal e até fora do estado. É importante ressaltar as nossas atividades culturais realizadas aqui no município de Sítio Novo. São elas o Festival de Quadrilha Junina, sendo o maior da nossa região, a tradicional Festa de Janeiro, realizada na nossa sede do município, e também o Gastrofest Tapuia, o nosso festival gastronômico e de inverno do distrito da Serra da Tapuia. Esse ano, indo para a nossa 3ª edição, iniciando com o pôr do sol no Castelo de Zé dos Montes e após na arena montada na sede do distrito, com feirinha de artesanato, gastronomia e apresentações culturais. É um orgulho
orgulho fazer parte dessa história, estar aqui sendo uma representante do povo de Sítio Novo, sucedendo diversos gestores que já passaram por aqui desde a sua emancipação, cada um dando a sua contribuição para o desenvolvimento desse município. E nossas expectativas são as mais altas possíveis, mediante o fortalecimento do agricultor familiar, com a agricultura familiar, também dos nossos empreendedores, estimulando o empreendedorismo aqui no município, fortalecendo o turismo como forma de economia, também dando mais qualidade de vida aos nossos munícipes com o nosso desenvolvimento local. Para finalizar, quero deixar um agradecimento especial à Nena, que me convidou para fazer parte deste documentário, colaborando com algumas informações, juntamente com outras pessoas que já passaram por aqui, deixando seus depoimentos tão importantes para que esse trabalho seja concluído e deixado para as futuras gerações. E também a toda a equipe que ajuda Nena nessa conclusão, um agradecimento também especial.